presença, meu Pai. Te peço, Senhor, me usa, Senhor, nessa pequena mensagem, Senhor, que eu vou trazer para a tua igreja, meu Pai. Que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito me usando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no coração dos teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou trazer uma pequena mensagem para vocês, que o tempo já está um pouco curto, que se chama Desperta a Igreja do Senhor. Despertar é nós deixarmos de brincar de ser crente e começar a entrar no mais profundo com Deus. É deixar de viver no raso e se permitir ir mais a fundo com Cristo. É realmente renunciar às coisas que o mundo nos oferece, que vai exaltar a nossa carne e vai menosprezar o nosso espírito. Nós temos que todos os dias alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. Porque a tua carne só tem vontade de pecar, ela não tem vontade de se santificar. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso, porque numa vida onde nós estamos caminhando com Cristo e nós queremos a nossa salvação, nós temos que nos desligar das coisas que o mundo nos oferece. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 diz: portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. O que é que essa palavra vai querer nos dizer? Que enquanto as outras pessoas estão fazendo o que lhe dão na telha, os seus prazeres carnais, estão servindo ao mundo, estão fazendo aquilo que exaltam a sua carne, aquilo que alimentam o seu ego, nós não temos que ser como eles. Por quê? Porque eles estão dormindo e nós não devemos dormir como os outros, porque eles estão cegos espiritualmente falando para as boas novas de Deus. Eles não estão preocupados com a salvação deles, eles não estão preocupados para onde a alma deles vão. Então, se nós queremos a nossa salvação, nós temos que agir diferente deles, nós temos que ir na contramão do mundo. Quando o mundo nos diz que é para a gente fazer uma coisa, nós temos que nos recusar se nós queremos a nossa salvação. É tempo de despertar, não é tempo mais de brincar. Nós hoje vemos muito, meus irmãos, nas igrejas, as pessoas esfriando seu amor. Não querem mais buscar como buscavam, não querem mais orar como oravam, não querem mais pregar a palavra de Deus como pregavam, não quer mais ser visto como um cristão, tem até vergonha de dizer que é cristão, não quer mais usar umas vestimentas mais compostas, não quer mais. Por quê? Porque é a carne que está falando mais alto. E isso hoje nós podemos ver nas igrejas do mundo inteiro. O amor de muitos se esfriando. E é justamente isso que a Bíblia vem nos dizer, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Então isso significa que nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Por isso que nós temos que nos despertar. Por isso que o nome do tema é Desperta a Igreja do Senhor. Nós temos que nos despertar. Nós vemos que várias vezes durante o ano, o mundo celebra a exaltação da carne. O mundo celebra várias vezes onde o errado se torna o certo e o certo se torna cafona. Como assim? Se uma pessoa é crente, é cristão e serve realmente a Cristo e quer se distanciar das coisas do mundo, o mundo vai olhar e dizer: olha, aquele ali é muito besta, aquela dali é muito besta, só quer ser santo, só quer ser santa. Começa a ter nojo, não quer ter mais nem proximidade. Mas nós sabemos que isso não é realmente a pessoa, mas é por quem está por trás dela. Porque Satanás sabe que no momento que aquela pessoa que está nas mãos dele começar a conversar com um crente e com uma cristã e com um cristão verdadeiro, a palavra de Deus pode entrar na vida daquela pessoa e pode transformar aquela pessoa. Por isso que Satanás não é besta. Ele quer dividir realmente o mundo em dois. Ele quer separar os seus do Todo-Poderoso. Ele quer fazer essa divisão, porque ele sabe que a palavra tem poder. Até porque a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então imagina aí, se realmente um homem de Deus e uma mulher de Deus, cheios e cheias do Espírito Santo, realmente tiver uma oportunidade para pregar para uma pessoa que está nas garras de Satanás, será que se ela tiver com o coração minimamente quebrantado, a palavra de Deus não vai entrar na vida dela? E ela vai começar a repensar,
as coisas erradas que fez, vai dar vontade de se vir a Deus, vai dar vontade de renunciar. E como Satanás sabe disso, então ele vai fazer o quê? Criar uma repulsa. Olha, aqueles ali não. Você pode se juntar com qualquer ser humano dessa terra, mas negócio de crente é para ter nojo, não é para chegar perto, porque ele sabe do poder de Deus, ele sabe da unção de Deus que existe em cada pessoa, ele sabe quem tem e quem não tem, ele sabe quem é e quem não é, ele sabe. Às vezes nós podemos até não saber, mas ele sabe, porque ele vê no mundo espiritual quem é dele e quem não é. Então ele sabe. Então é importante a gente entender que enquanto o mundo está correndo nesse momento para a perdição, como nós vemos aí, várias pessoas se desviando, saindo das igrejas para pular carnaval, trocando a Bíblia, trocando Jesus, trocando a sua salvação, vendendo a sua alma por 4 dias de festa. Será que isso compensa mesmo? Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou porque eu quero esquecer dos problemas, eu vou me distrair. Mas quando termina, esse período se torna cada vez mais vazio do que antes. E aí, será que vale a pena trocar uma eternidade com Cristo por 4 dias de festa? Será que isso vale a pena? Em um lugar onde tem muita promiscuidade, onde tem muita maldade, onde tem muita bebedice, prostituição e tudo de ruim que a gente já sabe. Porque realmente carnaval se chama a festa da carne. Então tudo que Satanás gosta lá vai ter, pode ter certeza. Tudo que Satanás gosta que nós façamos lá vai ter muito, sobrando. E a gente vê muitos cristãos deixando a igreja para ir nesses lugares. Por quê? Porque já está preso. Porque um cristão que deixa a igreja de adorar o Senhor e vai para um lugar desse é porque já está preso pelas forças das trevas. Não tem como um cristão realmente cheio do Espírito Santo, que ama buscar ao Senhor, estar num lugar desse, se alegrar vendo as outras pessoas caminhando para a perdição, para o fundo do poço. Não tem como a gente se alegrar. Pelo contrário, quando a gente vê esses períodos de festividades, de idolatria, esses períodos onde Satanás ele é rei, a gente fica como? Despertado. Olha, realmente Jesus está voltando. Vamos se manter firmes. E é isso que a igreja do Senhor tem que fazer. Tem que despertar, abrir os olhos espirituais e entender que Ele está voltando. E entender que é para a gente se afastar disso e não a gente se assemelhar a isso. A gente vê aí também no Brasil e no mundo inteiro igrejas fazendo bloco gospel. Ou seja, tem muitas pessoas deixando o mundo entrar nas igrejas. Isso é certo? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que é para a gente ir de contramão. A gente não pode ser igual a eles, a gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar que é diferente. A gente não pode ser igual. Trazer forró, trazer Natal, trazer Carnaval, trazer São João, trazer tudo no mundo para a igreja, não. A gente tem que ser diferente. Porque se for para a gente estar numa igreja e estar do jeito que a gente estava no mundo, então por que ser cristão? Qual o sentido de ser cristão? Se não é para a gente se afastar das coisas carnais e nos aproximar cada dia mais da santidade. Não é tempo de distração espiritual, é tempo de santidade, é tempo de renúncia, é tempo de busca, é o tempo que a gente tem que largar as coisas erradas e servir a Ele cada dia mais, porque Ele está voltando. E hoje, no momento que nós estamos agora, a volta dele está mais próxima do que no tempo quando cremos, do que no início quando cremos. Então, todos os dias a volta dele se aproxima mais. Claro que eu não vou dizer para vocês o dia nem a hora, porque eu não sei. E a Bíblia diz que ninguém sabe. Se eu dissesse a vocês que eu sei, eu seria uma mentirosa. E eu não posso mentir aqui nesse altar. Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu vou me preparar. Eu vou ser uma das 5 virgens prudentes. Enquanto o mundo é as 5 virgens imprudentes, as tolas, nós que estamos hoje aqui nessa noite, no lugar de estar dando lugar à carne, nós já estamos acendendo as nossas lamparinas. Nós já estamos sendo diferentes. Nós já estamos sendo uma das 5 virgens prudentes, porque o noivo vem aí. Então, nós, igreja do Senhor, temos que nos comportar como noiva e não como promíscua. Nós não temos que nos corromper com as coisas que Satanás oferece. Nós temos que mostrar que somos diferentes. Enquanto nesse momento o mundo zomba da nossa fé,
Nós temos é que exaltar o nome do Senhor cada dia mais. Não se envergonhe pela sua fé. Não se envergonhe se o mundo ri de você, porque você é de Cristo. Pelo contrário, a Bíblia diz: se alegrai quando fores perseguido por amor à palavra de Deus. Não se envergonhe, não baixe a tua cabeça, porque o que está contigo é muito maior do que quem está por trás dele. Então nós temos que erguer a nossa cabeça e se despertar, porque os últimos dias nós já estamos vivendo. Ele pode vir a qualquer momento. E então aí o que é que nós temos que fazer? É orar por essas pessoas, para que Deus toque na vida delas. Diferente delas que tem repulsa de nós, dentro de nós tem o fruto do Espírito Santo chamado amor, que é o primeiro. E quem tem amor faz o quê? Ora pelos seus inimigos, ora pelos seus irmãos. Não só por quem está na igreja, mas também por quem está perdido. Porque um dia fomos nós que estivemos perdidos e hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Então é tempo de se despertar, é tempo de entender que Ele está voltando, é tempo da gente entender que o mundo não é para nós. As nossas coisas são do céu, porque a minha cidadania e a tua cidadania é celestial. E foi essa a minha palavra. Agradeço a oportunidade.